O fim da vida ou a morte. Você também tem dificuldade de lidar com esse assunto? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Momento com o Evangelho. Este é um assunto muito difícil, sobretudo para nós brasileiros. Por que eu digo isso? Antes de abordar, vou abordar a questão da morte, dois assuntos. Mas por que para nós brasileiros ainda é mais difícil? Na cultura de vários países pelo mundo, eles encaram a morte de uma outra forma. Em alguns lugares até mesmo como uma festa, né? Então, alguns anos atrás, aquele meme das pessoas carregando o caixão e dançando, se lembra daquela figurinha? É porque é assim que as pessoas veem. Eu não sei se você já assistiu nos filmes americanos, depois que a pessoa morre, o enterro acontece 5, 7, 8 dias depois. E no dia do funeral é uma festa, as pessoas estão ali na casa ou no local de recepção, bebendo uísque e tal, comentando, conversando. Então vem a morte de uma maneira diferente. Nós, os brasileiros, não fomos preparados para isso. É uma catástrofe total. Os dois assuntos que eu quero abordar. Primeiro, queridos, pessoas de outras religiões falam horrores dos cristãos por causa disso. Então, a morte é ir para um lugar melhor, pelo menos para quem acredita em Deus, né, na cabeça deles. Eu vou para um lugar melhor. O céu não tem como se comparar com as coisas aqui da terra, entende? Então, é o lar, eu vou estar com Deus, é muito bom, é maravilha, eu vou para o paraíso, é o seio de Abraão. Mas no menor sinal de que a morte está batendo na porta, a pessoa desespera. Ai, o medo de morrer. O que eu já ouvi pessoas de outras religiões dizer assim: vocês não dizem que a morte vai te levar dessa para melhor? A situação não vai melhorar? Então, quando você tem oportunidade de melhorar, você fica apavorado, entende que prega uma coisa, mas na prática é outra. Eu vou estar com Deus, eu vou ver Isaac, Abraão, eu vou ver Paulo, Tiago, nós vamos estar num paraíso, mas é o menor sinal, desespera. E eu não estou falando que é certo você desejar também a morte, não. Então, procura uma terapia que você está precisando de ajuda, entendeu? Este é um lado. Segundo, querido, é o egoísmo. Às vezes a pessoa está sofrendo, está num estado terminal, mas a gente quer que a pessoa continue conosco. Ou às vezes não é sofrimento, né? A pessoa estava muito bem e morreu de repente. Mas o cristão não consegue lidar com a morte. Ele não consegue lidar com ela, entende? E quantas vezes eu já vi pessoas perderem fé em Deus. Ah, se Deus existe, por que ele deixou meu marido morrer, a minha mãe morrer, o meu filho morrer, se Deus existisse e tal. Gente, vamos parar para pensar. De Adão e Eva para cá, tantas pessoas morrem todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, tem gente morrendo. O que você tem de especial que só na sua família ninguém vai morrer? Só na sua família ninguém pode morrer. Você tem algo especial que na sua família Deus não pode permitir a morte. Pode morrer todo mundo para lá, mas a minha família não. Entende? Olha como que a gente foi preparado. Ou às vezes, como eu disse, a pessoa está sofrendo, mas sofrendo tanto. Eu não quero saber se a pessoa está sofrendo. Eu não quero saber se ela está sentindo dores horríveis, dilacerantes. Eu quero que ela continue comigo. Eu não quero saber se essa pessoa era uma pessoa ativa, cheia de vida, cheia de atividades na vida, e agora essa pessoa está vegetando em cima da cama e doente, sabe? Eu quero que essa pessoa fique comigo, nem que for doente, nem que for vegetando. Então a vida para essa pessoa era cheia de atividade, mas eu quero ela presa comigo. Entende isso aí, querido? Então, a fobia da morte, isso tem apavorado muitas pessoas. Agora, para fechar, você sabia que a morte também é uma graça de Deus? É graça para mim e para você. Está escrito no livro dos Salmos: os dias dos homens são 70 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. E com a grande maioria dos seres humanos, passou dos 40, 45 anos, já começam a vir os problemas. Entende? Canseiro e enfado. Então, a morte é graça de Deus para você. E a morte das outras pessoas também é graça para elas, porque vão para um lugar melhor. E graça para você também.
Você já pensou se ninguém morresse, se nós estivéssemos aqui nos dias de hoje com Caim ainda, o primeiro assassino, Lameque, entende? Se estivéssemos com Nimrod, Jezabel, Acabe, se estivéssemos com Nero, entende? Se estivéssemos aí com Calígula, Hitler, entende? Se essas pessoas estivessem por aí ainda, e tantos outros, porque ninguém morre, você está entendendo que a morte, tudo que vem de Deus é graça, é favor não merecido, até a morte. Eu sugiro a você, aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a fobia da morte. Procure, é um vídeo de mais de 1 hora, que eu explico isso aí com muito detalhe. Querido, em países orientais, eles encaram a morte com mais festa do que o nascimento de uma criança. Tem a ver com a cultura, eu não estou criticando, eu sei que isso não é culpa minha, não é culpa sua, ok? E nós já devíamos saber, é consequência do pecado de Adão. A morte entrou no mundo por causa de Adão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar preparado para ela. Então, sabe qual a única coisa que pode te frustrar e te decepcionar? As suas expectativas. Se não criarmos expectativas, nunca seremos decepcionados ou frustrados. Eu tenho que achar o equilíbrio, sempre ser otimista. Eu não posso ser pessimista, mas também não criar expectativas. No que eu estou falando? Às vezes a pessoa fala assim, se minha mãe morrer, se o meu marido morrer, se o meu filho, se não, é quando. Eu já tenho que estar preparado, entender a verdade, é o que Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A gente vai sofrer, mas o sofrimento vai ser menor, ok? Agora, como psicanalista, deixa eu te dizer uma coisa, o luto da morte, ele pode durar até 2 anos, ainda é normal, tá? E você oscilar nas fases do luto. Eu não estou dizendo que você não vai ficar triste. Eu estou falando, se você encarar com realidade a realidade da morte, você vai deixar de sofrer. Se você parar de ser egoísta, a pessoa está sofrendo horrores, mas você quer que a pessoa continue com você. Entende? Então vamos deixar de ter medo. Literalmente vamos dessa para melhor. Nós vamos para o paraíso, o seio de Abraão, o céu, vamos para a glória, entende? É muito melhor. E a Bíblia diz o seguinte, os sofrimentos que nós passamos aqui na terra não tem como comparar com a glória que há de ser revelada. Entende isso aí? Então mude o seu olhar e você vai sofrer muito menos diante da morte. Pai de amor, eu quero clamar a Ti nesse momento, em favor dessas pessoas. Tem gente que não gosta de tocar no assunto. Tocar no assunto morte, meu Pai, é apavorante para essas pessoas. Que o Seu Espírito possa entrar agora, trazendo a calma necessária neste momento. Tem pessoas que não gostam nem de pensar na morte dos seus entes queridos e amigos, mas nós não vamos escapar delas. Meu Pai, o que nós precisamos é estar preparados para este momento e não fugir dessa realidade. E mais uma vez eu clamo ao Espírito Santo, ao Paráclito, ao Ajudador, ao Consolador. Entra, meu Pai, entra neste momento e acalma, aquiete o coração. Nós não devemos ter medo, fobia da morte, muito menos desejá-la, mas o que eu estou pedindo é que estejamos preparados para que quando ela chegar para nós ou na nossa família, nós saibamos como lidar com a situação. Eu te peço em nome do Evangelho, em nome da Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.